Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Todo ator, toda atriz sonha em subir num palco, estar diante das câmeras e fazer personagens marcantes, não é verdade? E é sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. 4 passos para que você possa fazer personagens marcantes. Quando a gente começa a nossa carreira, um dos nossos grandes sonhos é ter um personagem que marque, que faça com que o nosso trabalho fique marcado como um excelente trabalho. Isso não é pecado nenhum, muito pelo contrário, é um ótimo desejo para todos nós atores. E para que a gente consiga isso, a gente vai conversar agora sobre 4 pontos que podem nos ajudar. O primeiro tópico que nós vamos conversar hoje é justamente sobre o item observação. Toda pessoa que sonha em ser ator ou atriz precisa observar pessoas. Seres humanos são nosso material de trabalho. Às vezes você vai numa clínica dentária, num posto médico, num escritório, enfim, em qualquer lugar que você vá, existirão pessoas das mais variadas possíveis. E é justamente que observar essas pessoas é que faz o diferencial do nosso trabalho. Exemplo, você está dentro de um coletivo, de um ônibus, de um metrô, de um trem, enfim, não importa. E lá você percebe uma pessoa arrogante, que trata mal o funcionário. É óbvio que você não precisa aplaudir aquela atuação porque ela é reprovável. Mas, sem dúvida nenhuma, o dia que você for fazer um personagem com aquela característica, com aquele tom, você tem um exemplo, você teve uma vivência que pode te servir de base para construir um personagem como esse. Eu, nesses quase 40 anos, 37 anos em que eu instruo atores a fazer com o seu trabalho cênico, eu tenho visto muitos atores percebendo o seu mundo, as pessoas com as quais eles convivem e usar justamente essas pessoas como referência para o seu trabalho. Uma das coisas importantes que nós temos que fazer é observar no roteiro que nós vamos receber quem é aquele personagem, como que ele funciona. As palavras que estão naquele roteiro são fundamentais para a gente conhecer quem é aquele personagem. Uma pessoa gentil, uma pessoa cordial, uma pessoa educada vai dizer palavras educadas. Uma pessoa arrogante, estúpida, ela vai falar palavras estúpidas dentro do texto. Então, para você que é ator ou atriz, é fundamental perceber esses detalhes. O texto, o roteiro, traz muitos ingredientes sobre a personalidade do nosso personagem. Uma das primeiras etapas é observar esse roteiro, perceber quem é aquela pessoa que está dizendo aquele texto, para que você possa se apropriar daquelas palavras, se apropriar daquela personalidade e, obviamente, marcar uma excelente presença no palco. Fazer personagens marcantes é um sonho de todos os atores. E o próximo item é justamente sobre isso. Fazer coisas simples como andar, sentar, escovar os dentes, pentear o cabelo, se maquiar. Coisas que nós fazemos na nossa vida também são interessantes fazer com o personagem. Dessa forma, você vai colocando no corpo desse personagem a sua identidade. Porque, pensa comigo, uma pessoa arrogante, ela não vai pentear o cabelo da mesma forma que uma pessoa tímida. Uma pessoa honesta não vai pentear o cabelo da mesma forma que uma pessoa estúpida. Ou seja, a personalidade dos nossos personagens, elas acontecem nos mínimos detalhes. Até mesmo na respiração. A forma de respirar de um personagem tem muito a dizer sobre ele. Muitos filmes, muitas séries, muitas peças de teatro, a entrada daquele personagem andando, sentando, olhando no relógio, enfim, fazendo coisas que nós fazemos no dia a dia, faz toda a diferença quando você observa esses detalhes. Então, para você que sonha em fazer um personagem marcante, preste atenção nos detalhes. Eles são fundamentais para que você possa dar vida a um personagem, torná-lo marcante em cena e, obviamente, alcançar uma boa audiência do público que você sonha em ter. O próximo tópico que nós vamos conversar é justamente sobre, depois que você conhece minimamente o seu personagem, é muito importante você pegar aquele roteiro que você estudou e colocá-lo no corpo, organicamente, porque o seu corpo também tem que dizer aquele texto. Eu não sou uma máquina que fala um texto roboticamente, senão ficaria muito sem graça. O grande segredo da atuação é torná-la interessante. As pessoas que vão nos assistir, elas ficarão presas ou ficarão observando o nosso personagem justamente por esses detalhes. A maneira com a qual nós dizemos o texto, o tom que nós colocamos naquele personagem, tudo isso faz muita diferença. Deixar o personagem orgânico e realista é muito importante para que você possa criar uma identificação. As pessoas que assistem aquele personagem, seja ele de drama, comédia, tragicomédia, enfim, o gênero não importa, é muito importante que a plateia, ao observar aquele personagem, perceba, existe um ser humano ali. Quantos vilões a gente assiste e fala, meu Deus, que vilão fantástico. É porque aquele ator não ficou estereotipado fazendo aquele vilão. Ele humanizou
muitos desses personagens. Eu vou citar um personagem que eu acho muito interessante, que fez muito sucesso na pele do Matheus Solano. Matheus Solano é um grande ator brasileiro e viveu um dos seus grandes personagens, que foi o Félix, que tinha sérios problemas com a família, principalmente com o pai. E justamente a questão da sexualidade dele foi revelada ao longo dos capítulos. E aí, se você prestar atenção, muita gente, apesar de saber que o Félix tinha colocado uma sobrinha em cima de uma caçamba para colocá-la no lixo, enfim, jogou a sobrinha fora, um ato deplorável, muita gente humanizou o personagem sabendo do sofrimento que ele tinha no relacionamento com o pai. São esses detalhes que fazem o personagem ficar legal. Uma outra coisa importante, Malévola, também outra vilã. E se você assistir um dos filmes da Malévola, você vai perceber que existe uma história do porquê ela é a Malévola. Ou seja, aquele personagem justifica todas as suas ações. E aí, obviamente, torna aquele personagem interessante, torna aquele personagem marcante. Todos nós sonhamos em fazer isso algum dia em cena. Então, independente do seu personagem ter 5 falas, 10 falas, 300 falas, isso não importa. Sempre preste atenção nesses detalhes. Eles vão enriquecer muito o seu trabalho. Então, para você que é ator, para você que é atriz, que sonha em fazer personagens marcantes, comece a prestar atenção nisso. Colocar o personagem no nosso corpo faz toda a diferença. Falar aquele texto com o corpo, porque aí você joga uma energia extremamente interessante para quem está assistindo e, obviamente, fisga a audiência dessa pessoa. Hoje é muito importante nós estarmos conectados com o nosso público. Então, ter essa comunicação ativa, ter essa comunicação fazendo com que a pessoa que está nos assistindo fique conectada a nós é muito importante. Pense nisso na hora de construir seus personagens, ok? Bom, se você chegou até aqui é porque você curtiu todo esse vídeo. Então, eu peço para que você, caso não esteja inscrito no nosso canal, inscreva-se. Além disso, curta, dá um like, compartilha. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai ofertar para mais pessoas. Uma outra coisa muito importante é que eu vou deixar na descrição desse vídeo as nossas redes sociais. E se você que está nos assistindo sonha em ser nosso aluno, quer estar conosco, vou deixar um link para que você possa entrar em contato com a nossa escola, marcar uma aula experimental e vir fazer arte com a gente, ok? Eu quero te agradecer a sua audiência e lembre-se, ser ator é muito mais que decorar textos. Um grande abraço e até a próxima!